Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, apenas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Amém, queridos? Pode sentar-se, fique à vontade. Queridos, tem um quadro antigo, não sei quem já viu, chamado Os Dois Caminhos. O sujeito está, assim, pensativo, tem duas estradas, uma conduz a uma igrejinha, e poucas pessoas estão entrando na igrejinha. E tem a outra estrada com multidões seguindo, né? Festas, bailes, a feira da vaidade. E a pessoa está ali pensando para onde vai. Só que esse quadro não revela toda a verdade. É claro que muitos seguem a estrada larga, poucos a estreita. Mas o problema desse quadro é que coloca a pessoa como se ela estivesse neutra, escolhendo qual caminho ou qual porta entrar. A grande verdade é que, independente, estamos já ou na porta larga ou na porta estreita. Então, a pessoa não tem como ficar neutra, olhando, querendo entrar, eu vou para essa. Não, ou você está na porta estreita ou está na porta larga. Jesus aqui, está chegando no final do seu famoso Sermão do Monte. Ele começou essa mensagem no capítulo 5 e agora está na conclusão no capítulo 7. E nessa conclusão, ele faz o quê? Menção a uma porta estreita e uma porta larga, aí no verso 13. Depois ele fala sobre um caminho espaçoso, no versículo 13, e de um caminho apertado, no verso 14. Diz ainda que muitas pessoas entram pela porta larga, no versículo 13, e que poucas encontram a porta estreita, no verso 14. Por fim, ele diz que a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição, ao inferno, ao passo que a porta estreita e o caminho apertado conduz à vida eterna. Então, basicamente, são essas as afirmações do nosso Senhor Jesus nesses dois versículos. Na verdade, queridos, o que Jesus disse foi assustador. Pelo menos para mim é assustador. E deveria ser para você também. Por quê? Ele afirmou sem rodeios que poucos são os salvos e muitos são os perdidos. É o que Jesus disse aqui no texto. Ele disse sem meio termos que poucos vão para o céu e muitos vão para o inferno. Isso é sério, queridos. Isso me deixa assustado. E os poucos que vão para o céu, dentro da própria igreja. Pergunta que não quer calar. Qual o significado das expressões porta estreita, porta larga, caminho apertado e caminho espaçoso? O que é a porta estreita? Eis a questão. Ou melhor, quem é a porta estreita e quem é o caminho apertado? Quem é a porta larga e quem é o caminho espaçoso? Vejamos em primeiro lugar quem é a porta estreita e o caminho apertado. Vou repetir de novo partes aí do versículo 13 e 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, no verso 13. Porque estreita é a porta que conduz à vida, versículo 14. Disse ainda aí no versículo 13 que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E no versículo 14, ele disse que é apertado o caminho que conduz à vida. Quem é essa porta estreita e esse caminho apertado? Quem? Querido, Jesus é a porta estreita. Jesus é o caminho apertado. Mas é um caminho, a porta estreita, o caminho apertado, mas que conduz à vida eterna. Ele mesmo se identificou com essas duas metáforas. Ele mesmo. Em João 10, versículo 9, ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.
entrará e sairá e encontrará alimento. Ele disse, eu sou a porta. Em João 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, queridos, só Jesus é a porta que conduz ao céu. Só Ele é o caminho para o Pai. Só Ele tem o monopólio da salvação. Só Ele pode salvar. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode curar enfermidades. Só Ele pode libertar um homem. Só Ele. Igreja não salva. Sempre digo isso. Pastor não salva. Religião não salva. Só Jesus é o único Senhor e Salvador. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Atos 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Portanto, Jesus é a porta de entrada para a vida eterna. Ele é o caminho único que pode nos conduzir ao céu. Porém, como já disse, ele é uma porta estreita e não larga. Ele é um caminho apertado e não espaçoso. Veja comigo o que Jesus disse em Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Eu vou estar lendo, enquanto você vai procurando. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Preocupante um texto como esse. Agora, por que Jesus aqui é comparado a uma porta estreita e ao caminho apertado? Irmãos, porta estreita e caminho apertado fala de dificuldade, fala de limitação. Por exemplo, na porta estreita só entra ou só passa uma pessoa por vez. Uma pessoa por vez. Numa casa, a porta estreita é a porta do banheiro. É ou não é? 60 centímetros. Sabe por quê? Porque banheiro é algo pessoal. Banheiro é algo privado, íntimo. Geralmente entra um de cada vez. Já o caminho apertado, falando da porta, o caminho apertado pode ser ilustrado com as antigas estradas. Os mais antigos devem lembrar, numa época em que não tinha ruas asfaltadas e poucos carros, as pessoas andavam por uma estrada que cabia uma só pessoa por vez. Era o famoso caminho lá vai um. Era um caminho apertado. Não dava para andar dois, lado a lado. Se tivesse alguém deficiente na frente, ia todo mundo esperando. Era um caminho, lá vai um. Da mesma maneira, Jesus é a porta estreita e o caminho apertado. Isso porque a salvação que ele oferece é também pessoal, individual, íntima. Ninguém entra por essa porta ou segue por esse caminho só porque é filho de crente ou filho de pastor. Deus não tem neto, só tem filho. Amém? Amém. Deus só tem filho. Queridos, a religião de Jesus é a única do mundo em que não se pode nascer fisicamente. É único. É único. Por exemplo, um homem que nasce numa família hindu, ele é hindu. Não importa se ele faça coisas boas ou ruins, ele é hindu. A pessoa que nasce numa comunidade budista, cresce sendo budista. Quem nasce numa família de islâmicos, cresce como islâmico. O judeu pode até não compartilhar da crença dos seus pais e nem ter colocado ou nunca colocar os pés numa sinagoga, mas ele é considerado judeu porque nasceu de uma família judia. Porém, na fé cristã não se entra pelo nascimento físico, mas pelo nascimento espiritual. A fé cristã exige conversão, novo nascimento, mudança de vida. Jesus disse para Nicodemos, um religioso: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então é por isso que a porta é estreita e o caminho apertado. Por quê? Porque eu não sou salvo, né? Porque meus pais são salvos.
Eu não sou salvo porque frequento uma religião. Eu não sou salvo porque fui batizado nas águas quando criança ou depois de adulto. Eu não sou salvo porque frequento uma igreja ou uma instituição religiosa. Eu sou salvo por crer em Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Continuando a pergunta, por que Jesus é a porta estreita e o caminho apertado? Queridos, porque ele é único. Amém. Ele é singular, exclusivo. Ele é a porta única que nos leva ao caminho da eternidade com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Só ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos dos séculos. Só Jesus venceu a morte por amor a todos nós. Amados, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, ele morreu entre os anos de 268 a 232 a.C. E, segundo consta, parte de seus restos mortais se encontram na China. Ele morreu e continua morto. Maomé também morreu e foi enterrado em Meca, na Arábia Saudita. Ele morreu e continua morto. Allan Kardec, fundador do espiritismo moderno, morreu e foi enterrado em Paris, na França. Morreu e continua morto. O apóstolo Pedro morreu e, segundo a tradição, foi enterrado em Roma, local de seu martírio. Ele também continua morto. O apóstolo Paulo morreu decapitado e seu corpo enterrado também em Roma. Esse apóstolo brilhante também continua morto com Cristo, mas está morto fisicamente. Jesus foi morto numa rude cruz. Seu corpo foi depositado numa tumba fria. E ali ficou por 3 dias, diz a palavra. Porém, um dos lugares mais visitados do mundo é a tumba em que o nosso Senhor Jesus foi colocado depois de morto. Lá, na entrada, tem uma plaquinha dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive, ele reina para todos sempre. Amém. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Quem falou com Jesus hoje? Só tem crente aí. Querido, sabe qual é a maior prova da ressurreição do Senhor Jesus? Maior prova. Cada um dos seus discípulos, menos João, morreu por amor a ele. Por amor a essa verdade. Eles foram martirizados por pregarem que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Queridos, é possível alguém morrer por uma mentira pensando ser verdade. É possível, é possível. Mas é impossível alguém morrer por uma mentira sabendo que é mentira. É impossível. Por exemplo, muitas pessoas, como sabemos, colocam bombas nos corpos, se matam matando outros, por acreditarem numa mentira pensando que é verdade. Mas eu duvido que alguém teria coragem de explodir o próprio corpo, sabendo que a sua suposta verdade é uma mentira, tendo plena consciência que o que ele está fazendo é um engano. Porém, os apóstolos deram a vida por Jesus, porque sabiam que ele estava e está vivo. Amém. E a pergunta continua: por que Jesus é comparado a uma porta estreita e a um caminho apertado? Porque segui-lo não é fácil. Exige renúncia. O preço é alto e poucos estão dispostos a pagar. Poucos. Inclusive dentro da igreja. Por exemplo, Lucas 14, 26 e 27. Olha o que Jesus disse. Se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amados, a proposta de Jesus aqui não era criar um conflito familiar. Não, mas estabelecer prioridades.
A nossa prioridade é agradar a Jesus, mesmo que com isso tenhamos que desagradar aqueles que mais amamos. A nossa prioridade é amar tanto, mas amar tanto a Jesus, que o amor por nossos familiares às vezes pareça ódio. Só parece. Você vai para a igreja e vai me deixar aqui? Não, eu amo mais a Jesus. Quando eu me converti, eu encontrei um dilema muito grande, porque eu aqui fazia toda a montagem da equipe de som do meu pai, e eu passei a deixar, eu não queria mais ir. Isso criou um conflito e muitos desafios. E ele dizia, você para que você vai para a igreja? Você não precisa, você nunca fez mal a ninguém. Pai, você não sabe o que está falando. Eu sou um pobre pecador que precisa de um grande Salvador. E Jesus me encontrou. Então, queridos, muitas vezes desagradamos aqueles que amamos aqui na terra para agradar aquele que morreu por nós na cruz e que está no céu. Agora, quando é que amamos mais nossos familiares do que ao Senhor? Quando deixamos de servir a Deus por causa deles. Quando deixamos de servir a Deus por causa deles. Seja de marido, pai, mãe, filho. Amados, muitos, ao serem confrontados com a mensagem do Evangelho, retrocedem por causa de família. Seja por causa do pai, da mãe, do filho, do irmão. Às vezes é a tradição religiosa da família. Todos são de determinada religião, então eu não posso quebrar por causa de pai e mãe. Vergonha também. Muitos até são expulsos de casa ao se converterem a Jesus. Essa não é a realidade aqui no nosso país. Mas em muitos países as pessoas são expulsas de casa. Em outras religiões, a pessoa não pode ser crente. Nasceu naquela religião, naquela família, tem que ir até o fim. E se ela aceita Jesus, se ela se converte, ela é expulsa. Ela é considerada como um morto-vivo. E eu posso ilustrar essa realidade com o que aconteceu com o Sadhu Sundar Singh. Ele era um jovem indiano, muito religioso. Um jovem indiano. Tinha uma sede incrível por Deus. História real. Vai o conselho, quiser ler, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, é a biografia dele, pela CPAD. Aos 14 anos, ele já conhecia o livro sagrado dos muçulmanos, de cor, o Alcorão. Já conhecia o livro sagrado dos Sikhs, o Granth. Já conhecia o livro sagrado dos hindus, os Vedas. Porém, quanto mais lia, mais sua alma definhava. Nada disso satisfazia esse jovem. Certo dia ele se matriculou numa escola presbiteriana da sua comunidade. Era a melhor escola da cidade. E seu pai, mesmo odiando os crentes, permitiu que seu filho comprasse um Novo Testamento para ir para a escola. Porque a regra da instituição era usar o Novo Testamento como livro-texto. E o pai queria o seu filho cursado, com a conclusão dos seus ensinos. E o pai desse jovem era o líder religioso da localidade, e estava preparando o filho para o suceder. Olha que situação. Era o líder religioso da religião Sikh, lá da Índia. Sendo assim, o jovem começou a ler a Bíblia, porque comprou um Novo Testamento. E quanto mais lia, mais gostava da leitura. Devorava. Certo dia, um amigo da onça, ao vê-lo debruçado sobre a palavra de Deus, disse o seguinte para ele: você não deve ler esse livro. E o jovem perguntou: mas por que eu não devo ler esse livro? E o amigo respondeu: por causa do feitiço que esse livro tem. Todo mundo que lê esse livro se converte. Quem lê esse livro vira crente e se torna a vergonha da nação, da religião nossa, da família. Sabe o que o Sundar Singh fez, esse jovem? Diante dessa palavra de um amigo, ele jogou a Bíblia fora e deixou de ir para a escola cristã. Abandonou tudo. Ficou apavorado. Quê? Livro feiticeiro? Não quero isso não. Só que seu pai forçou ele a terminar os estudos com os cristãos. Só que dessa vez, quando ele voltou para a escola, a reação desse jovem foi violenta. Ele passou a ter ódio dos cristãos.
passou a zombar da Bíblia. E mais, ele jogava pedra nos missionários enquanto pregava, às vezes, nas ruas. Ele passou a ter tanto ódio, mas tanto ódio de Jesus, que quando a sombra de um missionário passou por ele na rua, ele entrou correndo para dentro de casa, ficou 1 hora tomando banho, para tirar a sujeira da sombra do missionário que havia passado por ele. E não para por aí. Assim que ele saiu do banho, pegou a Bíblia e rasgou e pôs fogo na Bíblia, na frente do pai. E o pai vendo a cena, falou: esse garoto está perturbado da cabeça. Ainda agora estava lendo a Bíblia, agora está rasgando a Bíblia. Então esse jovem entrou numa crise existencial sem precedentes. Porém, na madrugada de 18 de dezembro de 1904, 3 dias após ele ter queimado a Bíblia, numa profunda angústia de alma, ele decidiu suicidar-se. Eu vou dar cabo da minha vida. E ele mesmo escreveu o seguinte: 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 da manhã, tomei o banho usual e orei. Ó Deus, se é que existe Deus, mostra-me o caminho certo, ou eu vou me matar. Essa foi a oração desse jovem desesperado, que antes estava lendo a Bíblia, depois rasgou a Bíblia, passou a odiar crente e Jesus. E ele já estava decidido, querido, se algo não acontecesse até as 5 da manhã, ele poria a cabeça na linha do trem e se mataria. E ele continuou orando, rezando, clamando, quando às 4:30 da manhã algo aconteceu. Assim ele relata: às 4:30 vi algo que nunca imaginara antes. Vi uma grande luz no aposento e pensei que fosse um incêndio. Ao redor, mas nada descobri. Olhei ao redor, mas nada descobri. De repente, veio-me a ideia de que isso podia ser resposta de Deus às minhas orações. E enquanto orava e continuava olhando para a luz, vi um vulto e reconheci que era do Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa e plena de amor. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, o qual poucos dias antes eu havia insultado. Senti que essa visão não podia ser fruto da minha imaginação. Foi então que uma voz em hindustâni me disse: até quando me perseguirás? Eu vim para te salvar. Você orava para conhecer o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho. Siga-me. Ele disse que nesse momento reconheceu que Jesus não estava morto, mas vivo, e que ele era o eterno Filho de Deus. E ele concluiu dizendo: caí a seus pés e senti uma paz maravilhosa que não havia encontrado em lugar algum. Era essa paz que eu buscava há anos. Aquilo era o próprio céu na terra. E quando me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo. Saí e fui dizer ao meu pai que agora eu era um cristão. Dá o meu testemunho. E o pai respondeu: vai deitar e dormir, rapaz. Há 3 dias você queimou a Bíblia e agora diz que é cristão. E ele disse: pai, hoje Jesus apareceu para mim. Jesus está vivo e resolvi segui-lo. Hoje eu me tornei discípulo dele e passei a servi-lo. Queridos, a partir daí é que entra a porta estreita e o caminho apertado para esse jovem indiano. Sabe por quê? O seu pai não aceitou a conversão do filho. Como líder religioso da comunidade, ele expulsou todos os cristãos, fechou a escola missionária e começou a perseguir esse jovem crente. Seu tio, um homem muito rico, o convidou para passar uns dias em sua mansão. A estratégia era convencê-lo a renunciar, a negar a Jesus. Essa era a estratégia. Certo dia, seu tio levou esse crente até o porão da sua casa, abriu um baú cheio de ouro e pedras preciosas e ofereceu ao rapaz com a condição dele voltar atrás, dele voltar para a antiga religião. E disse: filho, fica conosco e toda essa riqueza vai te pertencer. Ofereceu o mundo para ele. Muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa.
O jovem abaixou a cabeça, chorou e no dia seguinte voltou para casa e deixou o tio furioso. Já em casa, a família reuniu-se e o veterano pai o amaldiçoou e o declarou sem casta, sem família e o expulsou de casa. Mais tarde ele escreveu o seguinte: eu me lembro da noite em que fui expulso de casa. Passei ao relento sob uma árvore. Nunca me havia acontecido isso. Não estava acostumado à vida sem conforto. Pus-me a pensar. Até hoje eu vivi no luxo de minha casa, agora que estou tremendo de frio, com fome e sede e sem abrigo. E ali fiquei a noite toda. Mas lembro-me da alegria maravilhosa que sentia e da paz de alma. Para mim, aquela noite foi a primeira que passei no céu. Uma alegria inexplicável me fazia comparar aquela hora com o luxo da minha casa, onde eu não encontrara paz para o meu coração. A presença do Salvador transformava o sofrimento em paz, dizia ele. A partir daí, queridos, ele comprou uma roupa amarela de Sadu, de um líder religioso lá da época, e passou a pregar o evangelho de Jesus Cristo por toda a Índia. Andava descalço e viajava de cidade em cidade. E por andar descalço, ele deixava marcas de sangue por onde ia. Por isso que ele é considerado historicamente o apóstolo dos pés sangrentos. Esse jovem se tornou um dos pregadores mais ungidos da Índia. Levou a Cristo milhares e milhares de pessoas. Mas entrou por uma porta estreita e um caminho também bem apertado. Irmãos, isso é o que significa amar mais a Jesus do que pai, mãe, irmãos. Porta estreita, caminho apertado. Jesus disse que são poucos que entram por essa porta e seguem por esse caminho. Amados, a religião de Jesus nunca vai ser maioria no mundo. Nunca, nunca. Na verdade, é a minoria das minorias da minoria. Porque dentro das próprias igrejas, a peneira ainda é bem fininha. Poucos passam, poucos. Vamos ver agora quem é a porta larga e o caminho espaçoso? Queridos, numa porta larga, dá para passar muitas pessoas ao mesmo tempo. É ou não é? Uma porta de shopping, tantos passam ao mesmo tempo. Não estou dizendo que shopping é a porta do inferno, não, tá? Estou dando comparação de largura. A porta estreita é comparada com a porta de um banheiro. Agora, a porta de shopping é bem larga, bem espaçosa. Né? O caminho espaçoso também é interessante. Onde as pistas são largas, não tem engarrafamento. Não tem, queridos. 3, 4 vias, dificilmente tem engarrafamento. Então, porta larga e caminho espaçoso fala de facilidade. E não tem como negar que essas duas metáforas, porta larga e caminho espaçoso, representam uma só pessoa, o diabo. O diabo. Ele oferece ao mundo, ao homem, um mundo de facilidades. Queridos, na religião do diabo não existem restrições morais. Na religião do diabo não existem restrições morais. Você pode roubar, matar e destruir. Na religião do diabo você pode mentir, prostituir, invejar e está tudo bem. Tudo tranquilo. A religião do diabo segue um slogan. Sabe qual? É proibido proibir. É proibido proibir. O pior é que tem crentes que seguem essa religião de facilidade. Ele diz ser de Jesus, mas entra pela porta larga e segue por um caminho espaçoso. Queridos, na porta larga não há esforço para se passar. No caminho espaçoso é fácil de se andar. Ou seja, a religião do diabo. Naquela em que se entra por uma porta larga e segue por um caminho espaçoso, você pode cantar aquela musiquinha. Vou levar, deixar a vida me levar. Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Nessa religião a do diabo, você pode amar o dinheiro. Pode. Você pode odiar seu próximo. Na religião do diabo, você pode trair o seu cônjuge e mergulhar de cabeça na pornografia. A religião do diabo aceita tudo isso. É facilidade. Porta larga, caminho espaçoso. Nessa religião, você que é homem pode casar com outro homem. Você que é mulher pode casar com outra mulher. Tudo é lícito.
Tudo é permitido na religião do diabo. Nessa religião, você pode ter até várias mulheres ou vários homens. É proibido proibir. É proibido pôr limite. Nessa porta larga, você que é solteiro pode viver em práticas imorais. Ter um namoro mundano, sem limites, sem freios. Pode. Queridos, essa porta larga permite tudo. Nessa religião, o mundo está a seus pés com seu encanto e prazer. Na religião do diabo, você não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa congregar, não, e muito menos jejuar. Nessa religião você pode ser ganancioso, pode ser mesquinho, avarento, amante do dinheiro. A porta é larga, o caminho é espaçoso. Você pode até mentir descaradamente, pode falar os maiores palavrões que já inventaram, pode paquerar a mulher dos outros na rua. Religião do diabo pode isso, ou homens na rua. A porta é larga e o caminho espaçoso. Enfim, queridos, nessa religião, a do diabo, você pode cometer as maiores loucuras sem pudor, sem vergonha e sem culpa. Porta larga, caminho espaçoso. Muitos entram por essa porta e seguem por esse caminho. Essa é a religião que mais tem adeptos no mundo e cresce assustadoramente a cada dia. Porém, o final do caminho apertado é bem diferente do final do caminho espaçoso. É ou não é? Muito diferente. A porta estreita e o caminho apertado, diz Jesus, leva à vida eterna. A porta larga e o caminho espaçoso leva à condenação eterna. Jesus oferece vida, o diabo oferece morte. Jesus oferece perdão, o diabo oferece condenação. Jesus oferece uma paz que excede todo entendimento. O diabo oferece o quê? Tribulação e tormento. Andar com Jesus é difícil, exige renúncias, mas leva a um destino glorioso, ao céu. Porém, andar com o diabo é relativamente fácil. A porta é larga e o caminho espaçoso, mas o fim dessa estrada tem um precipício, que é o inferno. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Concluindo, podemos reafirmar que só existem duas portas, uma estreita e uma larga. Só existem dois caminhos, o apertado e o espaçoso. O caminho apertado é Jesus, o caminho largo é o diabo. Só existem dois destinos, céu ou inferno. Essa é a proposta do Senhor. A porta é estreita, mas conduz a um caminho de glória. Amém? Vamos orar. Faça a melhor escolha. Siga pelo caminho estreito, pela porta apertada. É difícil, mas o destino é glorioso. Glorioso. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, colocando nossas vidas diante de Ti nessa noite. Pai, aquilo que eu não consegui comunicar, que o Teu Espírito Santo comunique no coração de cada um aqui, Pai. Senhor, sabemos que são poucos. A peneira é muito fina. Tem misericórdia de nós, Senhor. Temos plena convicção de que não é por méritos, não é por obras que o homem é salvo, mas a tua religião, por assim dizer, exige renúncias, exigências. Não é de qualquer maneira, não é uma graça barata. Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo. Continua batendo na porta de cada coração, Senhor, aqui. Aqueles que são crentes, mas estão entrando por porta larga e um caminho espaçoso, que o Senhor venha despertá-los nessa noite. Aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal contigo e ouviram essa mensagem, que possam nessa noite se decidir por Ti, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida.
Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz a obra que é tua, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus.